vocês? Espero que sim. E eu quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também aqueles que estão assistindo, têm acesso ao canal no YouTube, da Igreja Presbiteriana aqui de Taquarituba. E para vocês que estão participando do culto conosco. Então eu vou compartilhar com os irmãos o Salmo 6, os versículos de 6 a 10, baseado no devocional, no diário. E eu vou começar lendo a Bíblia e depois eu leio a reflexão do diário. Então, a palavra de Deus diz assim: Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. O versículo em destaque é o versículo 6, quando o salmista Davi diz que ele está cansado de tanto gemer, de tanto chorar e que de lágrimas o seu leito é encharcado. Então, o devocional ele começa dizendo sobre um grupo musical de jovens da época de 1963, e esse grupo de artistas eles faziam músicas animadas para os jovens, mas aí baseado numa experiência amorosa de um deles, a música que eles compuseram foi diferente da que eles estavam acostumados a fazer, porque era baseada num amor perdido, uma canção pesarosa. E um deles disse que por mais difícil que esse tipo de perda podia ser, o que ficava de bom era ter tido a experiência de estar apaixonado. E aí eles chamaram essa música então de O Calor do Sol. Mas então o que isso tem a ver com o texto que eu acabei de ler? Que o fato de a tristeza servir como catalisador para a composição das canções não é nada novo. Alguns dos salmos mais comoventes de Davi, incluindo este, o Salmo 6, foram redigidos em momentos de profunda perda pessoal, a qual várias pessoas no mundo inteiro estão vivendo devido ao vírus. Esse vírus terrível que tem assolado a vida de pessoas e causado perdas e tantos transtornos. Ainda que não sejamos informados dos acontecimentos que o moveram a escrever, no caso o Davi, os versos são repletos de pesar. Então ele diz: Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço maldar, o meu leito de minhas lágrimas eu alago, meus olhos de mágoas se acham amortecidos. Mas o mais importante é que não é aqui e não é assim que a canção termina, pois Davi conhece a dor e a perda, mas também o consolo de Deus. E portanto escreveu: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Em seu pesar, Davi não apenas encontrou uma canção, mas também encontrou um motivo para confiar em Deus, cuja fidelidade permeia todas as épocas difíceis da vida. No calor de sua presença, nossas tristezas ganham uma perspectiva de esperança. A canção de tristeza pode voltar em nossos corações a Deus, que nos concede alegria eterna. Então, baseado nessa palavra, que a esperança, a confiança e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo sejam maiores do que a tristeza e as angústias dessa vida. Deus abençoe a todos os irmãos e que nós possamos continuar firmes mesmo distante, para que quando nós voltarmos estejamos com a fé e o coração renovados nele. Deus abençoe e um abraço a todos. Calma, aquiete
você saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, olha o que importa. Descansa em saber que eu sou o Senhor, 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 que eu sou o Senhor. Este é o meu corpo, partido por ti, pra salvação e da paz. Toma e come, e quando fizerdes, fazem amor por mim. Este é o sangue vertido por ti, traz o perdão e a liberdade. Toma e bebe, e quando fizerdes, fazem amor por mim. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou os céus, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar a paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo,
pensamento errado sobre a vida cristã, tanto da parte de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas que observam a vida dos cristãos, quanto de uma boa parte dos próprios cristãos, é que a salvação e, por consequência, a vida cristã e o próprio alcance da vida eterna é obtido por meio de atitudes e ações feitas pelos cristãos. Esse pensamento não só é equivocado, quanto é uma deturpação daquilo que a Bíblia revela sobre a salvação e a eternidade com Deus. Conforme a Bíblia, a salvação de pecadores é uma ação exclusiva de Deus, sem ajuda humana, como se o ser humano pudesse de alguma forma ajudar a Deus nesse ato e como se Deus necessitasse do ser humano para conseguir fazê-lo. A Bíblia revela de forma claríssima que a salvação é um ato divino executado somente por Deus e pertencente a Ele em essência, amplitude de ação e alcance. Deus se mostra como sendo a pessoa que salva o pecador. Ele se revela na Bíblia como sendo o único Deus real e salvador. Para termos um exemplo dessa verdade, podemos recorrer ao texto do Novo Testamento que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que diz: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Fica explícito o fato de que a salvação é unicamente pela graça de Deus, que é o favor imerecido dele ao pecador e que a salvação não provém de nós, mas é um presente de Deus àqueles que ele salva. O texto de Efésios afirma ainda que as obras não são a causa e nem o meio para que alguém seja salvo, mas sim que as obras, as boas obras, são o efeito da salvação na vida daquele que foi salvo de seus pecados e da morte por Deus. Diante dessa realidade, e por meio da Bíblia, há então a correção do pensamento equivocado de que a salvação é alcançada por algo que eu faço. Dito isso, também é errado pensar que por entender a salvação como um ato exclusivo de Deus, o salvo pode cruzar os braços e não fazer mais nada com sua vida e através dela. Pois, segundo a Bíblia, aquela pessoa que é salva por Deus e passa a entender-se como alguém salvo, será motivada pela própria Bíblia, revelação de Deus, a viver uma vida de práticas que agradam a Deus e em benefício dos demais. Percebamos então que a vida cristã, com relação à verdade da salvação, é uma vida de causa e efeito. Ou seja, Deus me salvou e promete me levar à eternidade com Ele, e enquanto esse dia não chega, por eu ser salvo, viverei, como efeito da salvação, praticando boas obras para trazer glórias a Deus. Deus não exige que aqueles que Ele salva e chama para fazerem parte do seu povo sejam perfeitos, para que Ele os possa salvar. Pelo contrário, Ele salva os seus quando estes ainda estão vivendo em pecado, e quando os salva, os purifica, limpa, higieniza de todos os pecados para uma vida piedosa. A partir da salvação, portanto, aqueles que Deus salva viverão para honrar a Deus, seu Salvador, e com isso usufruírem de uma vida relacional muito íntima com Deus. Através dessa vivência piedosa, alegre e em paz com Deus, o povo de Deus, os discípulos e discípulas de Jesus, demonstrarão um tipo de vida que agrada a Deus, ainda aqui na terra, mesmo diante das tristezas, desilusões e mazelas provocadas pelo pecado na existência humana e na criação, almejando e avistando a eternidade que virá. Os salvos não viverão mais para si mesmos, mas para Deus. Não agirão mais movidos por egoísmo e egocentrismo, mas para o cumprimento da vontade de Deus. Eles não mais viverão segundo seus próprios pensamentos, mas segundo os princípios do reino de Deus. Gostaria de convidar você a refletir e pensar comigo sobre alguns princípios que a Bíblia revela, os quais devem fazer parte da caminhada cristã para uma vida realmente piedosa nessa jornada, que terá como endereço final a eternidade com Deus. Leia comigo o texto, que servirá de base para a nossa reflexão e que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a versículo 11. O texto nos diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro escreveu essa segunda carta no ano de 68 d.C., a qual é uma continuidade da primeira, tendo como destinatários o grupo de cristãos que viviam na região da Galácia do Norte. E seu objetivo foi reafirmar a veracidade dos fatos sobre a vida de Jesus, conforme nos diz capítulo 1, versículo 16. Visto que havia um movimento perigoso dentro daquelas igrejas locais, em que falsos mestres estavam surgindo de dentro das próprias igrejas e deturpando a doutrina bíblica. Logo, Pedro reafirma os ensinamentos sobre Jesus, sobre a sua divindade, capítulo 1, versículo 1 e 11 você encontra isso, e a sua segunda vinda de Cristo, capítulo 1, versículo 20, confrontando aqueles ensinamentos errados e os falsos mestres que estavam se levantando. Essa confrontação ao ensino errado dentro da igreja era importante para a vitalidade da igreja, visto que uma igreja local é saudável e bíblica quando ela é alimentada somente pela verdade bíblica. O contrário também é verdadeiro. Quando uma igreja local é alimentada com comida estragada e herética, essa igreja pode até ter aparência de vida, mas é uma igreja morta-viva. Pedro, portanto, confronta os ensinamentos errados que se levantaram naquele tempo e apresenta para eles, para aquela igreja, novamente o que Deus queria que o seu povo aprendesse sobre ele. Pedro inicia a carta se apresentando como servo de Cristo, demonstrando a humildade que todo seguidor de Jesus precisa ter, e ao mesmo tempo ele se apresenta como apóstolo, ou seja, alguém que tinha autoridade real para ensinar o que estaria explanando na carta. Pedro inicia a carta também afirmando que aquelas pessoas às quais ele estava endereçando a epístola eram de fato pessoas salvas por Deus e, portanto, deveriam ter uma vida em procedimento santo e piedoso dentro da cultura em que elas viviam. Pedro os chama de aqueles que obtiveram fé na justiça de Jesus. Ou seja, aqueles irmãos e irmãs haviam ouvido o Evangelho e foram justificados por Deus diante dele mesmo. Quando Pedro cita a justiça de Deus por meio de Jesus na vida daquelas pessoas, ele relembra o ensino ou doutrina bíblico sobre a justificação de Deus na vida dos salvos. A doutrina bíblica da justificação, em breves palavras, significa que Deus, por meio de um ato único e permanente, e não por meio de um processo, perdoa o pecador que ele salva, não o condenando nunca mais pelos seus pecados e erros, pois Deus imputa sobre Jesus o pecado dos seus filhos. Logo, após chamar aquelas pessoas de justificados, Pedro então expõe que deseja que eles multipliquem em suas vidas a graça e a paz de Deus. Multiplicar a graça e a paz de Deus não significa um jargão evangélico. Não significa que você simplesmente, da boca para fora,
vai passar por uma pessoa que faz parte do grupo de cristãos e dizer a graça e a paz, simplesmente como se fosse um cacoete evangélico. Não. No texto e na Bíblia toda, multiplicar a paz e a graça de Deus significa que eles viveriam de acordo com a graça que os havia alcançado. Ou seja, sabiam que não eram dignos da maravilhosa graça de Deus, mas foram alcançados por ela e, como consequência, passaram a experimentar a paz com Deus. E Pedro diz que a graça e a paz deveriam ser multiplicadas através do conhecimento de Deus e de Jesus. Havia um ensino errado naquela época de que as pessoas poderiam conhecer a Deus e se aproximar dele por meio do conhecimento meramente intelectual. Um ensino de fato errado, no sentido de que Deus nunca se revela assim em sua palavra. Ou seja, Deus nunca afirmou que o ser humano pode vir a conhecê-lo e até ter um relacionamento com ele por meio apenas do conhecimento intelectual, ou quanto uma pessoa pode reter desse conhecimento em sua mente. Se o conhecer a Deus dependesse apenas disso, qualquer pessoa com mais habilidade mental e intelectual realmente seria alguém que conheceria a Deus mais do que os outros. E se o conhecer a Deus dependesse exclusivamente do conhecimento intelectual, a salvação, por consequência, seria algo alcançado por meio de obra humana e não por meio da graça de Deus. Percebe como esse tipo de ensinamento errado e que estava sendo ensinado em algumas igrejas locais daquela região é pernicioso à vida da igreja e contrário ao ensino bíblico? Por isso Pedro, ao iniciar a carta, ele fala que a igreja deveria multiplicar a graça e a paz de Deus em sua vida por meio do conhecimento de Deus e de Jesus. Que conhecimento é esse? A palavra que Pedro utiliza é uma palavra grega, a palavra grega epignosis, que significa um conhecimento relacional e não meramente intelectual. Poderíamos pensar então, não preciso estudar a Bíblia para conhecer a Deus, basta conversar com Deus então. Mas esse tipo de ensinamento não é uma verdade completa, pois Deus nunca disse que não devemos usar o intelecto que Ele nos deu para nos relacionarmos com Ele. Perceba, é necessário saber que a vinda de Jesus estava prometida, que no momento histórico Deus encarnou-se na pessoa de Jesus, que Jesus teve um ministério, que Jesus morreu em uma cruz, que Ele ressuscitou. E como sabemos sobre esses fatos? Obviamente pelo conhecimento intelectual daquilo que a Bíblia revela. Porém, este conhecimento é dependente de Deus primeiro ter escolhido salvar os seus desde a eternidade e dar-lhes conhecimento sobre Ele por meio da Bíblia. Deus relaciona-se com o seu povo e leva o seu povo a conhecê-lo por meio das Escrituras. Então, compreendemos que tipo de conhecimento Pedro está se referindo quando usa a palavra epignosis. Você precisa ter relacionamento com Deus. E a aplicação de epignosis aqui é um conhecimento em primeira mão. E com relação ao conhecimento de Deus e de Jesus, é se relacionar com Ele para poder viver aquilo que Ele revela. Isso é bonito demais, não é? Pedro continua dizendo que a fonte de provisão, da provisão para que os cristãos possam viver uma vida piedosa, testemunhando os princípios do reino de Deus, por conhecê-lo, é o próprio poder de Deus. O poder de Deus é a capacidade de Deus executar todas as coisas e conduzi-las. Aqui no texto, diz respeito a Deus ser o único doador e provedor das condições para que o seu povo viva piedosamente sobre seu poder em conduzi-los nessa caminhada de vida. Em toda a caminhada cristã, o povo de Deus perceberá que somente consegue agir de acordo com a vontade de Deus se de fato Deus for o seu sustentador. Pois do contrário, se Deus não for a base da vida, será muito fácil para o crente se deixar levar pelo antigo modo de vida que vivia. Essa dependência de Deus gera então na vida do crente humildade e total dependência real em alguém que está acima de tudo e de todas as coisas. O texto diz que todas as coisas para a vida e a piedade são doações de Deus ao seu povo. Nada provém dos cristãos. Cada parte necessária é dada por Deus ao cristão para que a vida cristã piedosa seja forjada em seu todo, como um quebra-cabeça em que cada parte dele depende da próxima peça para que a figura real seja vista e conhecida. Essa vida que o texto se refere implica no todo, então, do cristão.
a sua vida física e espiritual, em que o que ele experimenta relacionalmente com Deus em sua alma será e deve ser expressada por meio do seu corpo. Uma vida completa com Deus e em Deus, e também a piedade, que é a resposta interior do cristão àquilo que Deus fez por ele e está fazendo em sua existência. Ao compreendermos que na época em que a carta foi escrita, havia na cultura popular outro ensino que era de que o corpo humano era mau, logo o que o corpo fazia não era condizente com a espiritualidade que a pessoa dizia professar, ou seja, a pessoa poderia fazer o que quisesse com seu corpo, até ao ponto de se prostituir sexualmente, que isso não implicaria na sua suposta vida de contato com a lei ou com Deus. Afinal, se posso conhecer a Deus e chegar a Ele pelo conhecimento, apenas pelo conhecimento intelectual, então o que o meu corpo fizer não afetará e nem tirará esse contato com Ele. Porém, o ensino bíblico sempre foi de que um proceder santificado e uma vida reta são coisas que agradam a Deus. Pedro diz que a vida e a piedade só são possíveis por meio do conhecimento completo relacional com Deus, o qual nos chamou para a sua glória e virtude, ou seja, o valor imensurável que Deus tem e a sua excelência moral. Logo, os cristãos são chamados a viver uma vida valorosa e que expressa essa excelência moral do seu Deus. O texto caminha afirmando que a glória e a virtude de Deus são as doadoras das grandes promessas de Deus para os cristãos. Pedro diz que as promessas são algo garantidos por Deus em todo o trajeto da caminhada cristã, rumo à eternidade. E essas promessas são grandes ou excelentes e extensivas e também têm um valor inestimável, são caras aos olhos de Deus que as dá. Essas promessas têm a ver com a mudança de vida que ocorre na vida do cristão quando ele é alcançado pela graça de Deus. As promessas de Deus de vida com Ele aqui neste mundo e vida eterna com Ele no mundo por vir não se deterioriam nem perdem a validade, mas continuam as mesmas e servem de apoio diante das dificuldades da vida cristã. Essas promessas mudam completamente a vida do cristão e o condiciona a ser um companheiro de Deus, um coparticipante em expressar na sua vida, mesmo que de forma limitada, as características do ser e da pessoa de Deus. O texto não diz que o cristão se torne um semideus ou alguém igual a Deus, mas que ele experimenta do privilégio de poder viver como Deus quer que ele viva por agradar a Deus com isso, e as preciosas promessas de Deus de salvação e vida com Ele, na vida do cristão, o libertarão da deterioração e putrefação às quais a vida humana sem Deus está sujeita pelo pecado. Pedro deixa claro que uma vida com Deus, uma vida de piedade que Deus requer, só são possíveis através de um relacionamento pessoal com Ele, em que Ele é o provedor das condições para isso. Pedro expõe alguns princípios que devem fazer parte do todo na caminhada cristã rumo à eternidade. Pedro diz, por isso mesmo, ou seja, a causa do que escreverá a seguir é o próprio Deus. O texto diz que o cristão deve reunir com diligência. A linguagem aqui é belíssima, pois tem o sentido de alguém que reúne mantimentos para uma viagem dentro de um cesto artesanal bem entrelaçado, sem furos ou frestas pelos quais os mantimentos poderiam cair. Conseguimos até mentalizar ilustrativamente essa figura, não é? Um viajante que sairá a pé por um caminho longo carregando em suas costas coisas que o alimentarão e o nutrirão, dando-lhe força para a jornada. Pedro então diz que o cristão precisa colocar nesse cesto princípios que atestarão que aquela pessoa de fato é um seguidor de Jesus. E Pedro diz ainda que deverá guardar no cesto, de forma rápida e obediente, somente aquilo que o seu Senhor quer que ele guarde, nada de carregar peso extra ou desnecessário. O cristão colocará, então, a fé, que é dom de Deus. Não é uma fé como comumente as pessoas confundem, chamando de fé algo que nada mais é do que uma crença humana ou um chamado pensamento positivo, que na verdade é uma falácia humana. Não, mas a fé bíblica, aquela que faz com que o cristão saiba que sua vida depende do amor e da misericórdia de Deus para continuar sendo e até mesmo para acreditar em suas promessas. A palavra fé no texto se refere à certeza, à segurança e à confiança que o cristão tem em Jesus. E essa fé não é e nunca será produto do ser humano.
mas é uma operação de Deus por meio da pessoa do Espírito Santo na vida do cristão. A fé bíblica é algo operado em nós, povo de Deus, e não por nós. E essa fé deve ser levada por toda a caminhada cristã, por crermos unicamente na palavra de Deus que o revela e revela aquilo que ele requer de nós. Pedro diz também que com a fé o cristão deve colocar no cesto a virtude, que embasada pela excelência moral que Deus tem como atributo, deve ser uma constante na sua vida. Vivemos em tempos de imoralidade e corrupção em todas as áreas da vida humana. Olhamos em volta de nós, mesmo diante de situações que afetam a vida do ser humano no mundo todo por igual, e mesmo assim ainda há pessoas que cometem absurdos, se deixam corromper pelo dinheiro, pelo poder e pelos desejos carnais. Lê do engano que será uma pandemia ou uma tragédia que mudará o ser humano e o tornará em alguém melhor. Isso nunca vai acontecer. Essas coisas não mudam a essência humana alheia a Deus. Quem muda o ser humano é Jesus Cristo. E por viver em um mundo desse jeito, Pedro diz que a virtude deve ser preservada na vida do cristão, por ser ele, como disse Jesus, sal da terra e luz do mundo. A virtude expressa aos de fora aquilo que o cristão experimenta por dentro em seu relacionamento com Deus. Aqui, virtude tem o sentido de uma vida de bondade e retidão em meio ao caos humano. A lista para a viagem continua, e Pedro diz que com a fé e com a virtude, o cristão deve guardar o conhecimento. Aqui Pedro se refere ao conhecimento intelectual, que o cristão precisa ter. Aqui ele usa a palavra gnosis, o conhecimento intelectual. Um conhecimento não para a salvação, mas para que o cristão tenha condições de conhecer a verdadeira doutrina bíblica e não ser enganado pelos falsos mestres. A importância desse conhecimento intelectual tem ligação íntima com o conhecimento relacional, pois na medida que o cristão se relaciona com Deus, vai querer conhecê-lo cada vez mais. E o único meio pelo qual, de fato, o cristão chega ao conhecimento de Deus, sua salvação e as coisas concernentes a ela, é através do estudo, leitura e conhecimento da Bíblia, que é a revelação magna de Deus ao ser humano. Percebamos que esse conhecimento ensinado pela própria Bíblia não deixa gelado o nosso relacionamento com Deus, mas pelo contrário, anima e incendeia ainda mais o amor do discípulo pelo seu mestre. No sexto, junto com a fé e a virtude e o conhecimento, ainda vai o domínio próprio. Observe como Pedro passa agora de mantimentos interiores para os mantimentos exteriores ou atitudes do cristão. Ele fala de um fruto do Espírito na vida do cristão que é o domínio próprio. Domínio próprio se expressa nas ações do cristão. É o autocontrole e o equilíbrio necessários para a vida. Vivemos uma cultura humana mundial do exagero, onde ter mais e mais coisas materiais ou possuir o maior poder são tidos como a razão da existência humana. Pessoas todos os dias correm atrás de coisas passageiras que não levam a lugar algum. E eu espero que eu e você não sejamos tais pessoas. O Senhor Jesus já advertiu, certa vez, que o teu coração estará nas coisas que você mais valoriza. Ou seja, a sua vida girará em torno daquilo que você tem como tesouro. Em um mundo dos exageros, Pedro disse que na mochila do cristão, ele deve carregar o domínio próprio para tudo que fizer e tudo que viver. O sentido bíblico para o termo domínio próprio significa algo que procede de dentro do cristão, mas que não é produzido por ele, mas por alguém além da existência humana, Deus. Lembremos do início do texto, que diz que Deus é o doador de todas as coisas para a vida e a piedade. Logo, o domínio próprio só é possível se o cristão realmente sujeita seus interesses à pessoa de Deus e depende dele para tudo. Quando vivendo nesse mundo de exageros que nós vivemos, o cristão é tentado pelas paixões e desejos carnais de todos os tipos. Ele deve, na dependência do sustento de Deus, autocontrolar-se para não agir como os descrentes. Ainda, há mais espaço no cesto para guardar, junto com a fé, com a virtude, com o conhecimento e com o domínio próprio, a perseverança. A perseverança significa uma firmeza, resistência e constância frente aos desafios da vida.
A perseverança na caminhada cristã é algo proveniente do sustento interior que Deus dá aos seus para não desanimarem por causa da maldade e pecaminosidade às quais o mundo está sujeito. É fato que, como cristãos, ao olharmos ao nosso redor e nos depararmos com tamanha maldade a qual o nosso mundo está subjugado, podemos ser tentados a desanimar, ou até mesmo acharmos que Deus perdeu a direção da história. No entanto, ao conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele, seremos fortalecidos em nossa caminhada, rumo à eternidade, sendo lembrados por Ele de que o nosso destino final não é aqui, debaixo desse sistema pecaminoso, mas em uma vida eterna de paz com Ele. Então, o conhecimento dessa verdade, revelada na Bíblia, fortalecerá cada passo que dermos, seja por um deserto, seja por um lamaçal, seja por um vale, seja por um lugar de sombra e de morte, próprios desse mundo, e a perseverança será a nossa lealdade à fé e à vida piedosa que Deus nos incita a viver para a glória dele. Podemos lembrar de um fato histórico, quando muitos cristãos, sob o jugo do Império Romano, eram jogados aos leões. O que fazia com que essas pessoas não se dobrassem àquele império e continuassem firmes, resistentes e fiéis a Jesus? Com certeza era a perseverança, a qual todos nós cristãos precisamos guardar no nosso cesto para a caminhada cristã, para a caminhada de piedade rumo à eternidade que está proposta para cada um de nós. Pedro diz para guardarmos no cesto mais mantimentos. Ele diz que juntamente com os demais já guardados, coloquemos também a piedade. Piedade significa a devoção do cristão a Deus, que é aquela resposta interior que uma pessoa que teme a Deus dará por tudo o que Deus tem lhe proporcionado. Essa piedade só é possível por meio do conhecimento relacional com Deus, pois toda pessoa que se relaciona com Deus por meio de Jesus terá prazer nesse relacionamento e transmitirá esse prazer para a sua vida exterior. Vivemos uma época bastante espiritualizada, perceba isso, mas de pouco conhecimento verdadeiro de Deus. O ser humano, em sua natureza, é um ser espiritual, afinal, é criação de Deus, porém, desvia sua devoção a coisas que não são Deus. Como diz também outro texto do Novo Testamento, o ser humano deixou de adorar a Deus, o Criador, para se devotar à criação e às criaturas. A piedade devocional verdadeira só é real quando há devoção unicamente e exclusivamente a Deus. Na mochila guardamos também a fraternidade, e o texto está se referindo à fraternidade exclusiva daqueles que conhecem a Deus por meio de Jesus. Pedro está se reportando a quem? Com essa carta, a exemplo da primeira que ele escreveu, à igreja, o povo de Deus, aos discípulos e discípulas de Jesus. Então a fraternidade a que ele se refere não é de todos os seres humanos, como muitas propagandas estão por aí, mas somente daqueles que professam a fé em Jesus, os cristãos. Naquela época, você só poderia fazer parte de um grupo seleto de pessoas ditas mais espiritualizadas se você fosse conhecedor de enigmas escritos humanos chamados esotéricos. Você seria então um irmão dentro daquele grupo. Pedro rebate essa falácia mostrando que a verdadeira fraternidade só é verdadeira, em essência, quando é um grupo de pessoas que creem em Deus, na pessoa de Jesus. Pedro mostra que para viver esse tipo de fraternidade, aquela experimentada por quem faz parte da família de Deus, não era necessário ser alguém mais especial para os demais, mas alguém que conhecesse a Jesus, independentemente do seu status social ou conhecimento intelectual. Essa fraternidade dos cristãos também seria um apoio e amparo nos momentos dificultosos da vida, inclusive nas perseguições. Afinal, biblicamente, não existe cristão que caminha sozinho. Todo cristão faz parte da igreja. Não há espaço na Bíblia, queiram alguns ou não, para desigrejados. Igreja é povo de Deus, não é prédio. Igreja é o povo de Jesus Cristo espalhado pela face da terra. Logo, se uma pessoa se diz cristão e vive longe da comunhão do grupo de cristãos e se chama desigrejado, na verdade,
ele nada mais é do que uma pessoa que está tentando viver conforme os seus próprios princípios e não conforme o que a Bíblia ensina sobre a igreja. E na arrumação da mochila, ainda deve ser guardado o amor, que em essência não é uma mera emoção ou sentimento, apesar de envolver essas coisas, mas é uma atitude completa. No contexto dessa porção bíblica, o amor significa amar aquilo que Deus ama. E em se tratando de uma vida piedosa, Deus ama o que é justo, correto e santo. É incoerente pensarmos que o cristão pode ter uma vida com Deus e continuar vivendo na podridão que o mundo vive. Como já disse um pregador, ou o cristão mata seus pecados em Cristo, ou os seus pecados o matarão. E é bem verdade. Não há coerência em uma pessoa que se diz cristã querer viver uma vida dúbia, com um pé na santidade e outro no pecado. Neste caso, ele estará com os dois pés afundados no pecado, pois onde há santidade, o pecado não resiste. Deus já falou ao seu povo, sede santos porque eu sou santo. E amar as coisas que Deus ama é justamente se libertar de tudo aquilo que Ele odeia, e Ele odeia o pecado. O amor àquilo que Deus ama é necessário e definitivo para que uma pessoa realmente possa se chamar de seguidor de Jesus e poder viver uma vida piedosa, a fim de, por meio de Jesus, alcançar a vida eterna em paz com Deus. A caminhada na vida não é fácil para ninguém. No entanto, o cristão é sustentado por Deus para conseguir viver de modo a agradar a Deus e cumprir tudo aquilo que Deus revela como sua vontade. Pedro então diz que esses princípios devem aumentar cada vez mais na caminhada dos cristãos, que aqui tem o sentido de multiplicar-se até transbordar. O cesto do cristão deve transbordar desses princípios e continuar transbordando até a chegada no fim da jornada, pois o transbordar esses princípios é proveniente da prática diária de uma vida piedosa com Deus, em relacionamento com Ele. Deus não chamou e proveu os cristãos para que esses fiquem estagnados e inertes na vida. O texto diz que vivendo e transbordando os princípios do reino de Deus, o cristão não será alguém inativo, ou seja, preguiçoso, e nem infrutuoso, que significa alguém que desperdiça aquilo que ganhou. Pois aquele que foi salvo por Deus e por Ele é movido a viver os princípios, se deixar levar pela inatividade e improdutividade no viver desses princípios, acabará sendo ofuscado na caminhada, como se passasse por um local onde só exista fumaça, que faz os olhos arderem e faz com que o viajante perca a direção de onde está indo. E como consequência fatal, esquecerá daquilo que Deus, por meio de Jesus, fez por ele, que foi limpar o caminho de trevas e obscuridade e trazê-lo à luz. E assim, vai viver uma vida pecaminosa e longe dos princípios do reino de Deus. Pedro termina essa porção incentivando os cristãos a que continuem firmes na direção certa que Deus dá ao seu povo na trajetória da vida. Vivendo piedosamente, da melhor maneira possível, obedecendo e fazendo tudo o que Deus quer e que lhe agrada, assim garantindo com segurança aquilo que Deus fez por eles, elegeu-os e os chamou para viverem a vida dele em suas vidas. E por fim, Pedro mostra que a garantia maior, como ele iniciou o texto dizendo, é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o cristão deve viver de forma piedosa para que a caminhada até a eternidade seja saudável a Ele e agradável a Deus. Pois a entrada, que aqui no texto tem o sentido de um caminho que leva a algum lugar, no reino de Deus, depende dessa vida de relacionamento com Deus. A palavra Salvador, a qual Pedro se refere ao Senhor Jesus Cristo, significa alguém que salva os crentes de seus pecados e os entrega em segurança. Jesus é aquele que se relaciona, sustenta e conduz o seu povo em uma vida de piedade rumo à eternidade. Deus seja louvado. Senhor, fortaleça a nossa caminhada na fé. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse encontro semanal de reflexão na Tua Palavra, de louvores ao Teu nome. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada família representada. Esteja, Deus, trazendo sustento, trazendo consolo, trazendo, Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um. Que a Tua Palavra, Deus,
nos incentive e motive para a nossa caminhada como cristãos aqui na Terra, mesmo em meio a tantas coisas difíceis que temos enfrentado como humanidade, e que nós possamos aprender sempre, Deus, que o maior problema não são os sintomas do pecado, Deus, mas sim o pecado, que é a nossa falta, Deus, de reconciliação com o Senhor. Abençoe para que cada pessoa que está assistindo possa ter um encontro real com Jesus Cristo, ter seus pecados perdoados nele e ter, assim, uma vida pacificada com o Senhor, para que as demais coisas da vida possam ser, Deus, consertadas, restauradas pelo Senhor, não por nós, mas em nossa vida. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, Deus Filho, e a eterna compaixão e consolação do Espírito Santo, que é Deus, esteja sobre nós, povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.